Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estou às suas ordens, estamos aí desfrutando daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos e isso dividindo com a família da fé, porque tudo isso, o motivo disso tudo é que o Senhor está olhando para nós, glória a Deus por isso, e está endireitando as nossas veredas. É o que eu sempre falo, graça é o conserto de Deus para as nossas vidas. E eu queria agradecer a todos vocês, aos 12 mil e poucos inscritos no canal, que tem causado uma revolução aí tremenda. Muito obrigado, eu vejo aí os comentários, os abençoados que sempre colocam aí aquilo que está acontecendo hoje em sua vida, a alegria de desfrutar desse momento e de dividir conosco também. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado também aos críticos que sabem ser críticos, aqueles que de certa forma querem o bem do canal, e aqueles também que em desacordo, mas são elegantes e sempre fazem seus comentários aí, vocês sempre serão também bem-vindos. Agora tem aquele que se acha ofendido. Abençoados, aqui nós não falamos de ninguém, aqui nós estamos falando apenas das doutrinas do sistema religioso, nós não atacamos ninguém, vocês nunca ouviram falar aqui, o André falou da pessoa tal, ou o fulano falou do fulano de tal, não existe isso. Nós falamos, tratamos de ordens doutrinárias, de pensamentos. E já que nós estamos em correção, nos propomos a isso, é claro que é um choque daquilo que você conhece, daquilo que você entendeu até hoje como cristianismo, como aquilo que nós hoje trazemos. Então, às vezes, aquilo que falamos pode parecer uma ofensa pessoal, mas não existe isso em nós aqui da Graça Pura, tá bom? Queridos, se você aí entrou nesse canal e tem se identificado com as nossas mensagens, se inscrevam, deixe seu like, se você amar a mensagem, compartilhe e sempre que puderem, comentem, porque isso é importante para esse canal. De vez em quando eu recebo uns relatórios lá do YouTube, né? E mostrando que nós temos assim um engajamento muito forte e o YouTube tem prazer de levar os nossos vídeos e apresentar para outros abençoados. É por isso que a família de Deus cresce a cada dia. E eu não tenho problema com números, abençoados. Glória a Deus por isso. Não tenho problema com nada disso. Tudo que hoje nós estamos vendo, tanto aqui no canal, como de qualidade que a gente tem tentado trazer para os abençoados, isso tudo é fruto de vocês. É tudo para vocês, por vocês. E claro, o fundo é glorificar o nome do nosso Deus. Então, queridos, eu conto muito com vocês, muito mesmo. Precisamos de ajuda. Se você sentir no desejo no coração de nos ajudar, amém. Se também não sentir, amém também. E vamos continuar até onde Deus deixar. Tá bom, queridos? Que fique bem claro isso aí, tá? Em graça, tudo é feito de uma maneira organizada. Então vamos à mensagem? Vamos lá, abençoados? Deixa de mais, que tem gente aí que não gosta, né? Nós estamos a partir de hoje começando um novo ciclo aqui na Graça Pura. Nós já passamos por vários estágios de mensagem. Se vocês pegarem as mensagens do começo, aí eu preciso até fazer uma limpeza aí no canal. Tem muita coisa que a gente tinha um posicionamento, Deus vem mudando com o tempo, e isso é muito bom. E isso mostra que o Senhor está conosco e tem corrigido os nossos caminhos. Isso aí é excelente. Então nós estamos passando por vários estágios e nós ficamos felizes por isso. Agora tem filhos de Deus que desmaiam, não aguentam a correção. Eles saem batendo a porta e dizendo que nunca mais voltam. Esses o Senhor revela que são os bastardos e estão em quê? Em condenação da mente. Mas para os salvos, e ansiamos e aguardamos este momento para nos posicionar melhor em alguns assuntos bíblicos de extrema importância. E hoje não é diferente. Nós faremos uma abordagem do que aconteceu ali no Jardim do Éden, né? Vamos conhecer Adão, Eva, vamos falar da serpente, vamos falar da árvore do conhecimento do mal, todos os elementos envolvidos ali, né, como diz no primeiro ciclo humano que foi ali no Jardim do Éden. Vamos falar também dos misticismos que existem em torno destas passagens, vamos refutar o que o sistema religioso nos ensinou e claro que vamos colocar o que em graça pensamos a respeito das coisas do começo. Fui claro, queridos? Preparados aí? Graça neles e, claro, em nós também.
Então, abençoados queridos, nós vamos falar hoje mais precisamente daquilo que aconteceu ali no Jardim do Éden. E vamos trazer o entendimento, essa primeira parte, vamos falar do fruto e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois nós vamos falar da serpente, depois de Adão e Eva e Deus, aquela coisa toda, o que aconteceu ali com os envolvidos ali no Jardim do Éden. A teologia do sistema religioso, ela nos deu um entendimento errado em relação aos elementos envolvidos naquele momento ali, onde tudo estava começando. Ou seja, a teologia nunca deixou claro para nós que fruto é esse que o homem acabou caindo em tentação e quem era também essa serpente aí que o povo tanto fala. Nós vamos ver então nesse primeiro momento quem escreveu esse livro e como escreveu. Gênesis, tá bom? Vamos tratar de Gênesis. Abençoados, esse livro foi escrito por Moisés. Não existe uma exatidão de tempo de quando esse livro foi escrito e de quando Moisés estava se referindo, ok? Então Moisés resolve contar em seu livro chamado Gênesis o que aconteceu lá no começo do mundo, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, sendo que esse livro, ele não apareceu assim por inteiro, segundo a história dele, né, do capítulo 1 ao capítulo 50, se não me engano. Foram o quê? Aparecendo aos poucos. Muitos anos depois de Moisés ter morrido, começa a ser juntado esse livro, o livro de Gênesis. Foi lá no exílio dos persas, se não me engano, no século V a.C., ali quando Israel estava submetido ali aos persas. Então esse livro é um daqueles livros que envolve algumas centenas de exposição acerca do que de fato aconteceu ali no Jardim do Éden. E o que se sabe é que Moisés, ele teve uma inspiração e resolve escrever. Moisés, ele não viveu nessa época de Adão. Isso é muito importante vocês saberem, tá? Moisés não estava ali participando com Adão, Eva, aquela história toda. E muito menos quando seus copistas começaram a reescrevê-lo. Logo, muitas coisas podem ter sido omitidas, tá? Podem ter sido omitidas. Porém, nós não vamos trabalhar nessa hipótese, tá legal? Nós não vamos trabalhar nessa hipótese. O importante para nós aqui é o fato de que Moisés usou uma linguagem muito conhecida por nós para relatar principalmente os eventos do Jardim do Éden. Abençoados, Moisés usou muitas metáforas. Moisés usou muitas linguagens de figura. Sem contar que neste tempo, eu sempre estou falando sobre isso, já notaram? Chega a ser exaustivo, mas isso é importante vocês saberem. Sem contar, queridos, que neste tempo lá, onde Moisés tinha escrito esse livro, a escrita ainda estava se desenvolvendo entre os homens. Não era, é diferente. Hoje nós temos várias línguas, né? Nós podemos fazer traduções e sermos corretos em nossas traduções. Mas naquele tempo não. Por isso que muitos escritos, na realidade, daquela primeira era, eram desenhos. Uma forma do homem interpretar a vida. E isso é uma verdade, tanto que escavações, né, em cavernas que eles acham aí, eles sempre vê lá símbolos, né? É o homem retratando ali o que ele via, o que ele interpretava acerca do mundo em que ele vivia. Então Moisés usou o que ele tinha de melhor naquela época e conseguiu passar para nós a ideia do que aconteceu nos primórdios. Claro, queridos, se Moisés estivesse vivo hoje e fosse contar de novo essa história, ele usaria todos os recursos tecnológicos e da escrita para para nos dar melhor os primeiros passos do homem, né, ali no Jardim do Éden, e a criação do universo. Eu acredito até que Moisés ia ter um canal aqui no YouTube, ia usar o Twitter, enfim, ele iria com certeza usar todo esse aparato tecnológico que hoje nós temos. Por esta razão, não podemos descontextualizar essa história daquele período. Não podemos. Essa primeira parte nós vamos tratar somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. E da serpente nós vamos falar depois, na segunda parte. É importante traçar aqui um paralelo entre aquilo que aprendemos com as verdades bíblicas que eles nos ensinaram, entre aspas, né? Então nós vamos abordar também como o sistema religioso nos ensinou ou nos deformou, né, a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, eles nunca deixaram claro para nós
o que era esse fruto, não é verdade? Muitos quadros pintados, principalmente na Idade Média, nos tirou completamente de jogada. Então atribuiu esse fruto a uma maçã. Olha só, não é verdade? Os antigos da Idade Média colocavam uma maçã por ser um fruto vistoso, bonito, e ali simbolizando que esse fruto era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essas coisas acabam nos tirando do foco. E nos textos bíblicos, na verdade, não encontramos nenhuma referência a maçãs. Sim ou não? Não existe isso. Sendo que isso se tornou o quê? Um sofisma. André, o que é um sofisma? O sofisma é uma mentira que vira uma verdade. E até hoje as professoras das escolas dominicais, as tias como são conhecidas, né? Elas passam o que para as crianças? Essa falsa imagem de uma maçã. Ela fala assim, olha o que Adão fez, comeu uma maçã, deu a Eva. Essa história toda é alimentada pelo sistema religioso. Porque o sistema religioso não nos ensinou o que é certo. Por medo, talvez, de perderem, né, nos perderem ali pelo conhecimento que a gente adquirir, ou pelo simples fato de serem eternos e ignorantes, ou mesmo o que buscam não é o conhecimento, e sim o bolso dos incautos. Eu prefiro ficar nessa terceira opção, que é isso aí. Eles não buscam conhecimento, eles buscam angariar fundos para viver uma vida carnal aqui de excelência. Tanto é que hoje o sistema religioso está aí, né, nadando de braçadas com poder, e seus cultos hoje parecem mais shows pirotécnicos. Mas então, para o sistema religioso, o fruto do bem e do mal era uma maçã. E também o sistema nunca explicou para nós quem plantou essa árvore, não é verdade? E isso foi um grande sofisma criado pelo sistema religioso. Porque pelo fato de não nos esclarecermos sobre isso, pensávamos que quem havia plantado a árvore foi o diabo. Sim ou não? Sendo que não devemos pensar nem que isso era um fruto de verdade, tá bom? E muito menos foi o diabo que plantou. Mas vamos ao texto em que vai nos ajudar a entender bastante isso que eu estou falando. E se encontra em Gênesis capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9, que diz: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Olha aí, queridos. Então foi Deus que plantou no jardim do Éden? Interessante isso aqui. Anota isso aí, querido. Do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradáveis e de frutos bons para comer. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Abençoados, aqui nos deixa claro que foi Deus que plantou. O sistema nos enganou, nos deixando pensar que foi o diabo que plantou essa árvore. Agora, será que essa árvore aí é uma árvore igual a esta que nós estamos acostumados a ver em todos os lugares, em jardins, em praças, né, na natureza? Será, abençoado? E outra coisa, Deus reservou um lugar no meio do jardim. Outro fato bastante interessante. Então ali tem uma árvore no meio do jardim, diz a palavra, na verdade, e que essa árvore ela tem um aspecto diferente. Se eu te fizer uma pergunta assim, abençoado, você já viu a árvore do bem e do mal dar frutos? Ou você já viu a árvore do bem e do mal? Muito mais dar frutos? Eu nunca vi. E por que esse tipo de árvore só existiu no jardim do Éden? Agora a pergunta é: será que isso é uma árvore mesmo com frutos? Ou isso se trata de uma conjectura? Até porque hoje não teria a menor importância se tivéssemos aí espalhados pelo mundo árvores do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque todos nós já tivemos acesso a esse conhecimento. Sim ou não? Desde o dia que nascemos. Então não haveria importância de a gente encontrar na praça próximo da nossa casa uma árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, porque isso nós já trazemos dentro de nós. Então isso é uma prova latente, tá? Que se trata de conjecturas, queridos, figuras de linguagens, tanto a árvore quanto o fruto. Existe algum mal em conhecer o bem e o mal? Existe. E por que a teologia do sistema religioso tenta omitir que Deus plantou uma árvore
do bem e do mal. Você sabe por que eles omitem? Por causa do fundamentalismo das suas doutrinas. Ali perto do século IV, houve ali entre aqueles que estavam formatando o sistema religioso, os seus entendimentos sobre o que aconteceu ali no Jardim do Éden. E o que aconteceu ali no Jardim do Éden, eles atribuíram a uma doutrina, a doutrina do bem e do mal. Ou seja, dividiram o mundo em duas forças. O bem para um lado, representando Deus, e o mal para o outro, representando o diabo. Então eles disseram, o bem é a ausência total do mal, e o mal é a ausência total do bem. Sendo que estas coisas não funcionam desta maneira. Então, por causa disso, aí na Idade Média, começaram a se pensar nisso lá no século IV, e na Idade Média, por volta do século XII, começaram a fazer de fato as suas doutrinas virarem dogmas de fé. Porém, isso contraria a Deus, porque isso enfraquece Deus. Porque na realidade, quando se afirma que existe dois poderes, você está criando um outro Deus, e neste caso, criaram um outro Deus chamado diabo. Por esta razão que hoje eles se embananam todo quando tem que explicar o que houve ali no Jardim do Éden. Daí inventam um monte de coisas que não houve, para criar nas pessoas uma mente tapada e de fácil dominação. Queridos, na realidade Moisés, quando usou a árvore, ele quis dizer isso de forma metafórica. Abençoados, a árvore é a mente do homem, e os frutos é o que ele faz. Então o Senhor Deus criou, quando criou o primeiro homem, já o criou assim, perfeito, com o conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,15 diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Então não foi a serpente que plantou essa árvore, muito menos o diabo. Vocês estão entendendo? E esse fruto de Adão, que foi dado a Adão, isso vamos ver na frente, que isso foi tudo conjectura. Então a primeira ideia que tínhamos acerca dessa árvore e fruto, ela cai por terra agora, queridos. Não existiu árvore, não existiu fruto nenhum. Vamos deixar um exemplo aqui para vocês bem claro de frutos, tá? Quando a Bíblia trata dessas linguagens de figura, pode ser que na Bíblia você ache realmente frutos de árvores mesmo, uma mangueira, maçã, pode ser que você encontre em passagem. Mas nestas aí, e essa que eu vou falar agora, os frutos são conjecturas, linguagem de figura. O que Paulo disse em Gálatas 5, por exemplo, né? Que existem uns frutos interessantes, chamados frutos do Espírito. Não é verdade? Paulo citou lá os frutos do Espírito. Longanimidade, amor, mansidão, temperança. Você já comeu algum fruto desse aqui na terra? De certa forma, sim, no sentido figurado. Por exemplo, o amor é o fruto do Espírito, sim ou não? E você já viu alguma árvore dando frutos do amor para que você possa comer? Você já viu isso? Então, isso o que é? É uma figura de linguagem. A árvore que dá esses frutos está na mente e não plantado em algum lugar. Se essa árvore está plantada aí dentro de você, isso significa que você tem todos os frutos do Espírito. Isso é graça. E hoje o entendimento que temos é tão grande, abençoado, que o cérebro, se vocês forem olhar a imagem do cérebro, ele parece com uma árvore. E nisso Moisés acertou. Agora, cada um trabalhe na melhor forma possível. Para o quê? Explicitar esses frutos do Espírito. Só que os frutos do Espírito só podem ser explicitados, ou seja, nós evidenciarmos eles em nossas vidas, colocarmos em prática na nossa vida, se tivermos uma limpa consciência. E os estudos da graça têm esse objetivo. É te limpar da má deformação, da má consciência que aprendemos aonde? Na falsa igreja. E Deus não colocou essa árvore aí, que é o teu cérebro, não é para você não produzir, é para você produzir. Mas para que você possa produzir, você tem que endireitar isso.
E a graça é o que nos está endireitando hoje os nossos caminhos. A ideia é que a religião nos roubou, ela mentiu para nós. Eles dizem que Deus não é o Deus do mal, mas hoje a correção é dizer que o nosso Deus é o Deus do bem e o Deus do mal. Essa é a grande verdade que Isaías nos mostrou lá no seu livro, no capítulo 45, no versículo 7. E esse conhecimento tem um valor inestimável. O desejo de Deus foi que seus filhos participassem de tudo o que ele participou também. De que tivesse tudo o que ele tinha também. Só ele tinha o conhecimento do bem e do mal. Agora, nós temos também. Só faltava uma coisa a Deus fazer, que era participar de carne e sangue. E isso ele fez em Jesus de Nazaré. Ele participou disto, como evidencia Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então a ideia de Deus era passar esse conhecimento para nós. Essa é a essência. Agora, vamos passar para um outro personagem. Vamos falar da serpente. Tem um texto que eu gostaria que vocês analisassem bastante. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 14, que está aí aparecendo para vocês. Eu queria que vocês meditassem bastante, tá bom? Nós vamos falar da serpente, porém no outro estudo. Então, para não ficar muito longo esse estudo aqui, nós estamos parando, né? E eu queria que vocês pudessem perceber nesse versículo aí o que vocês encontraram. E claro, no próximo vídeo que nós vamos fazer, que vocês colocassem nos comentários aí. Tá bom? Então, abençoados, se você aí acompanhou esse vídeo aí, esse esclarecimento sobre o conhecimento, né, sobre o que era aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o que era o fruto, nós estamos chegando ao fim dessa mensagem. Essa árvore e o fruto do jardim do Éden, nós fizemos um concerto na história hoje e mostramos que essa árvore e os frutos são linguagem de figura e que na realidade o que o homem chamou de queda, isso faz parte do plano de Deus para a concepção de seus filhos serem iguais a Papai Deus. Porque Deus importou para nós todas as suas coisas e também os seus segredos. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, inscreva no nosso canal, comentem à vontade, ok? E quem sabe o seu comentário vire um tema tremendo aqui na Graça Pura. Participa, ok? Graça e paz aí, queridos, e até a próxima mensagem. Descontamine-se. Graça Pura.